Olá, tudo bem? Sou a professora Luciana Sávio e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a inteligência intrapessoal e a interpessoal. São duas inteligências socioemocionais que o Howard Gardner cita quando ele elenca as inteligências, a sua teoria das inteligências múltiplas. A gente falou que tem várias inteligências, né? Dentre elas eu elenquei 7 nos vídeos anteriores e vou destacar um pouquinho essas duas inteligências com o objetivo de utilizá-las, evoluí-las em nós mesmos e também nas pessoas que estão ao nosso redor, né? Lembrando que a inteligência interpessoal é aquela capacidade de você olhar para o outro, né? Também conhecida como empatia. E a intrapessoal é a habilidade que algumas pessoas têm de olhar para dentro de si mesmo, de conhecer melhor a si mesmo, né? Então a gente pode lançar a mão dessas duas inteligências, além de tentar desenvolvê-las em nós mesmos, né? A gente precisa tê-las em vista, por exemplo, no gerenciamento de conflitos. Porque é justamente a ausência, a falta dessas inteligências que gera os conflitos, né? É a falta de você se colocar no lugar do outro e de você pensar, refletir sobre si mesmo que tem gerado esses acidentes de trânsito, né? Os atropelamentos, a violência de um modo geral, as mortes, né? Os assassinatos, né? E também tem gerado muita coisa boa, muita coisa construtiva, né? Então, o que a gente quer, a princípio? A gente quer o ruim ou a gente quer o bom? A gente quer uma sociedade que tenha mais coisas construtivas ou destrutivas? Então, a gente precisa direcionar essas inteligências emocionais, né? Utilizá-las, né? Para a resolução dos conflitos. Então, você que é professor, você que é pai, né? Você que de um modo geral se vê diante de uma situação conflituosa na sua casa, no hall de amigos ou na sala de aula, é preciso ter bem claro que você também, para mediar um conflito, você precisa ter essas inteligências emocionais bem desenvolvidas. Eu, por exemplo, quando era diretora de escola, e mesmo quando professora mais ainda, tinha muitos alunos que chegavam na minha sala, por exemplo, na sala da diretoria, e vinham, a professora mandava lá, eu brigou comigo, brigaram, professora, diretora, brigaram aí, e eu vou voltar para minha sala. Então, antes da gente se exacerbar e começar a tocar o nosso sermão, aquilo que a gente já tem pronto, é preciso perguntar. Toda vez que a gente pergunta, a gente mobiliza a reflexão. A gente precisa perguntar mais, né? E o outro também, ao responder, ele precisa também fazer perguntas, né? Eu vou dar um exemplo bem claro. Por exemplo, na mediação de um conflito, um aluno que brigou com o outro. Primeiro, o que aconteceu? E uma pergunta que não pode deixar de existir. Por quê? A resposta é sempre a mesma. Porque ele me provocou. E aí você pergunta, e você, o que fez? Aí você leva a pessoa a pensar, a refletir, né? Então, as perguntas levam as pessoas a refletir, né? Que objetivo você quer com isso ou com aquilo? E você, da mesma forma, precisa, quando você for falar, ter muito claro o objetivo da sua fala. Eu digo por dizer, eu digo que me vem à cabeça. Bom, isso tem sido o principal gerador de conflitos ultimamente. É a impulsividade, né? E, então, o que você faz? Pense, né? Reflita se você vai construir uma solução ou se você vai gerar um problema, né? Se a sua pergunta, se a sua colocação, se o seu palpite, se a sua observação, se a sua atitude, se a sua ação, se o seu trabalho vai gerar uma solução ou um problema. Eu vou trabalhar hoje para ganhar dinheiro, é uma solução.
Ah, eu vou faltar hoje porque eu tô afim, não tô afim de ir. Pode ser uma solução para alguma coisa, mas também pode ser um problema. Vamos pesar. Faltar no serviço é uma solução ou é um problema? Ou vai gerar um problema? Então é pensar um pouquinho mais. Isso é a inteligência intrapessoal. É claro que tem gente que quando mergulha dentro de si só encontra quinquilharia. E aí muitas vezes pensa e reflete até sim, mas para o mal. Aí já precisa de um outro tipo de a mediação, né? Já precisa de uma terapia, já precisa realmente de algo muito mais profundo, mais aprofundado, um tratamento realmente, né? Mas enquanto nós tivermos ainda dentro de nós alguma essência, conseguimos lá remexer o nosso baú, encontrar, né, alguma coisa boa, e é claro que a gente vai encontrar muita coisa ruim, mas a gente precisa já tentar perceber que encontrar as coisas ruins, né, e ficar focando nelas vai gerar problema ao invés de solução. Então, lembrar das coisas boas, conversar sobre as coisas boas, desejar as coisas boas, gera mais soluções do que causa problemas, né? Então, tem sido, é assim, via de regra. Então, é muito comum você assistir aí os psicopatas, né? Que realmente tiveram aí um passado terrível e que só conseguiram extrair daquele passado o que foi terrível. Então, a sua vida foi uma vida de crime, uma vida doentia, né? Arquitetam para o mal, são arquitetos do mal. Então, vamos pensar nisso, né? Fazer exercícios. Vamos, de repente, aí, você que escreve um diário no final do dia aí, o que você fez que gerou problemas, ou que poderia gerar, ou que pode gerar? E para saber se vai gerar, se pode gerar, precisa mergulhar, precisa sair um pouco de si e mergulhar no outro. Isso também estão carecendo muito as pessoas de fazer. Tanto que nós temos hoje muitos deficientes intelectuais. E se fossem diagnosticados com deficiência, as pessoas que não têm desenvolvidos esse tipo de inteligência, nós teríamos uma série de deficientes também. A gente falou para vocês que o deficiente intelectual, ele é avaliado sob a ótica das inteligências mais valorizadas, né? E essas inteligências? A gente falou também que em alguns deficientes, alguns com diagnóstico de deficiente intelectual, autista, síndrome de Down, essas inteligências também não estão bem desenvolvidas e devem e podem ser trabalhados até para eles não serem enganados muitas vezes, né? Precisa às vezes se colocar no lugar do outro para entender que o outro é bom, mas para entender também que ele pode não ser, né? Então, é muito importante hoje que a gente consiga. Eu gosto de dar nome às coisas porque para mim me parece mais concreto. Eu já falei que tem gente que gosta de trabalhar com concreto e eu tenho essa necessidade. Então, lembre-se, a inteligência interpessoal e a intrapessoal. Vamos trabalhar dentro de nós mesmos, né? Essa inteligência, olhar para o outro, perder aquela retidão, né? E olhar literalmente para os lados, para a gente não atropelar as pessoas. Lembrando que tudo isso vai gerar uma relação muito mais construtiva. E nós estamos nesse mundo para construir, né? Para criar soluções, né? Para gerar soluções e não para causar problemas. É importante a gente ter isso em vista, né? Ok? Espero ter contribuído aí, tocado as pessoas, né, nesse sentido. Eu sei que muita gente já se identificou ou identificou o outro também, né? Aquela pessoa, sabe aquela pessoinha lá que nunca pede desculpas, né? Ela nunca pede desculpas. Isso também você pode é um bom, digamos, parâmetro para você verificar as pessoas que não têm uma inteligência intrapessoal nem interpessoal desenvolvida. Eu nunca erro. O erro é sempre do outro. Ok? Muito obrigada a todos.